Está no ar o programa Despertos, um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Apresentação: Cris de Pascoal. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio ECL, a Rádio Cron da Consciência Livre. Você está entrando no programa Despertos, o programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Estou aqui com Maria Pereda, ou MC Pereda, como é conhecida no mundo literário. É formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp. É autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. E o terceiro da série está em andamento e será lançado aqui no programa Despertos e também no Enigmas. Maria, seja muito bem-vinda, você já é remida aqui no programa, né? Obrigada, seja Cris. Bem-vindo. Obrigada, Cris. Olá, pessoal. Estamos aqui com o programa hoje, que é, na verdade, uma continuação ou uma melhor explicação do programa anterior, que era o Ficando Louco. É bem duas histórias que tem muito a ver uma com a outra. Mas o título do programa de hoje é esse. Lá vai, hein, pessoal? Maria, quem é você? Bom, na verdade, eu não tenho uma ideia muito clara a respeito. Ou melhor, algumas ideias eu até tenho, igualzinho a imagem que eu coloquei aí da Coco Chanel falando que não importa o lugar de onde vem, o que importa é quem é você. E quem você é, você sabe? Ela pergunta. A questão provavelmente ela se referia a aqui na Terra, né? Mas quando a resposta é sincera, a gente deve dizer eu não sei, porque são outras realidades às quais a gente se refere aqui nesse programa, né? E o principal aqui é dizer que eu não me recordo absolutamente de nada ainda. E é por conta disso mesmo que iremos explorar os ensinamentos novamente do meu querido e amado Bashar, associados à minha própria compreensão disso tudo. Então, o programa de hoje será um misto de visões muito alinhadas, e estou certa disso, sempre bem alinhadas com a mente superior. Para os que não conhecem o Bashar, sempre repito que é com B de bola, A, S de sapo, H-A-R, e sugiro o site bashar.org. Então, o nosso programa de hoje irá abordar um processo possível e simples para nos fazer estar mais conscientes de quem somos e, portanto, nos ajudará a recordar. E quanto aos erros que cometemos na vida, será que devido a não termos uma clara ideia sobre quem somos, é que fazemos tanta coisa errada durante a vida, Mariana? Bom, certamente esse é um dos muitos motivos de fazermos as coisas erradas. E, em geral, o desconhecimento é o principal meio locomotor do estilo macaco louco na cozinha. Aquele que vai derrubando tudo, pois nada faz sentido para ele, e no fundo mesmo, a única coisa que ele reconhece lá na cozinha são as bananas na cesta de frutas, né, Cris? É verdade, né, Maria? Mas como podemos entender melhor os erros cometidos pela vida? Estou insistindo, hein, Maria? Pois é, em geral dizemos eu cometi um erro, eu fiz uma coisa errada ou uma besteira, né, que é a palavra mais típica. Mas na perspectiva superior, isso não existe. Tudo é positivo. Tudo pode promover um grande benefício, se assim for entendido como. Mas, sendo mais específica, né, a ideia aqui é redefinir o conceito de erros. Muito comumente, quando algum de nós percebe ter cometido um erro, fica triste, deprimido, sente-se pesado, né? E imprime uma enorme gama de auto-julgamentos e por aí vai. Pense menos. Isso mesmo, pense menos. Deixe para lá aquele velho padrão de pensamento que deveria ter feito a coisa de maneira distinta. Embora, obviamente, tudo possa ser e deva ser melhorado constantemente em novas formas de manifestações. O conceito de experimentar um erro permite compreender, praticamente por um método científico, com controles laterais, controles positivos e controles negativos, nos permite mensurar corretamente, ser capaz de graduar, entendendo muito melhor
uma nova escolha que deve ser feita. Mas qual é a importância desses erros, mesmo quando eles aparentam ser algo que não escolhemos, por seguirmos as ordens dos outros, ou a consciência de massa, ou melhor, não estão alinhados com o nosso desejo, então? A importância, ela é enorme, né? E ela está na exploração em si. É importante nos abrirmos para o erro e não o contrário. Ele ou eles, né, devem ser examinados com completa curiosidade, para que possamos compreender a estrutura da nossa personalidade e ganhar grandes insights, iluminando nossas prévias definições e credos que os originaram, já que somos os únicos criadores da nossa realidade física. Somos nossos próprios Elohim. Fala sério, Maria, e o que eu faço com isso? Essa tá parecendo, você que é psicanalista aí, você que está pressionando aí a coisa. Vamos lá. Então, você terá uma nova chance, né, através de uma auto-redefinição, um processo de melhoria, criando um refinamento constante. É como o exemplo dos grandes inventores que existiram e existem no planeta. Eles não chegam no projeto perfeito de cara, eles precisam de protótipos que jogaram no lixo até que acertaram, e mesmo depois do primeiro acerto, temos novos níveis de acertos. Geralmente, os ajustes se tornam mais desafiantes, pois eles trabalham em escalas de grande acuracidade para anotar os ganhos. Assim é a vida, e por conta disso, após chegarmos a um determinado estágio de ajuste, temos que deixar essa densidade física de forma a seguir fazendo ajustes em realidades menos físicas, com maior coeficiente energético, com atividades mais claramente quânticas. E por conta das experiências que nós temos, muitos de nós pensam que sabem quem são. Alguns têm alguma ideia até, né? Em verdade, verdadeira, não sabem na totalidade ainda. E a pergunta que não quer calar: como eu faço para saber quem eu sou, Maria? Essa aí é dura, hein? É difícil. Vamos lá. Observe. A primeira coisa é observe a cada simples experiência, cada única lição, cada fragmento de si mesmo. Tudo que você faz, tudo que você pensa, observe você mesmo. Pois quando aceitamos essa jornada, nós tínhamos um objetivo, né? Que era reunir cada um de nossos fragmentos de volta. Como um consenso de massa, nós aceitamos explorar temas que não funcionavam tão bem. E assim, né, aquilo que a gente chama de problemas ou temas negativos, foram aceitos por nós, para a gente poder vivenciar. E dessa forma, algumas pessoas funcionaram como pioneiros desbravadores, imprimindo uma alteração nessa consciência de massa e elevando a consciência para novas possibilidades de caminho, levando a maioria para a chamada terra incógnita, né? Esse é o processo que leva a uma maior cognição, expansão de consciência, permitindo entender alguns aspectos pertencentes ao eu maior, seus pensamentos, seus sentimentos e os sistemas de credo. Então, esse é o motivo pelo qual nós vivenciamos várias realidades alternadas de um mesmo tema de vida ao mesmo tempo, vestindo uma mesma personalidade, para poder enxergar o processo sobre diversos ângulos, em um ou mais amplo sistema, em um ponto de vista holístico, né? E cada uma das variantes de realidades alternadas influencia as paralelas ao mesmo tempo. Esse é o efeito borboleta. É isso que a gente chama de efeito borboleta. É que nós fazemos um movimento nesta realidade e influenciamos a outra realidade. É por isso que as coisas mágicas às vezes acontecem. Às vezes não somos nós aqui, mas o nosso eu lá está fazendo alguma coisa que influencia aqui. E aí, num passe de mágica, algo acontece. E você fala, mas fui eu que fiz isso, né? Então, essas coisas, né, elas não ocorrem somente no nosso mundo físico. O efeito é sempre, e tão somente, um efeito quântico, alterando a terra incógnita, aquela que não vemos, mas ela está lá. Então não existe erros, é isso, Maria?
Exato, apenas a jornada de descoberta, de autodescoberta do aquele que tudo é, por querer saber mais de si mesmo, através de seus fragmentos, seus robozinhos, né, enviados para desbravar novos mundos, robozinhos monitorados por ele mesmo, através de vários eu sou, de cada eu sou, fragmentando-se em total separação e esquecimento. Veja bem, tem o eu sou do eu sou, não tem só várias versões de você, tem versões do eu sou que dividiu-se em vários eu sou para dividir-se em vários nós. A coisa é assim, é uma pirâmide, né? Este é um dos significados da pirâmide. Então, assim, cabe aqui uma observação importante. Se o tempo todo é o eu sou, o eu superior, como queira chamar, né? O higher mind, higher soul, como queira, tem vários termos para isso, que cria a nossa realidade virtual aqui embaixo, e somos apenas suas partes prestando um serviço para ele, para que ele possa experimentar mais de si mesmo, não tem ninguém para te julgar. Presta atenção nisso. Pois, supostamente, aquele que faria o julgamento é o que está se beneficiando pelos atos dos fragmentos. É tudo um acordo. E tudo está como deveria ser. Então, vamos entender isso melhor, né? Que a gente está acostumado com aquela coisa da erro, punição, castigo, né? E não tem nada disso. Então, vamos lá. Essa entidade aqui de baixo, no meio mais denso de esquecimento, ela canaliza o eu sou, o eu superior, né? Lá de cima. Então, a visão sobre quem realmente ele é, e nós somos, se expande a partir de agora. Somos um personagem, vamos dizer assim, artificial. Uma projeção que canaliza a sua identidade em um meio completamente limitado, projetado em nível superior de consciência, enviado aqui para baixo, num mundo totalmente limitado, em uma matriz, em um programa que eu posso fazer certos movimentos. Então, iniciamos essa jornada esquecendo quem éramos, e ao passo que aquele que tudo é, vai sabendo mais e mais de si mesmo. Vamos lembrando quem somos, né? E nesse processo a gente vai lembrando quem é, aos poucos. E lembramos aos poucos que somos um fragmento dele mesmo. E nesse caminhar, recoletamos nossos pedaços e os remembramos, do termo remember, que é lembrar. Então, a gente remembra, ou seja, põe os membros todos juntos para, enfim, recordar, tornando-nos um organismo com todos os membros resgatados. Então, para poder entender isso aqui melhor, eu pus um filminho aqui do nosso querido amado Bashar, que é bem legal, porque eles fizeram uma produção especial nos estúdios, porque o Daryl Anka, que é o médium do Bashar, ele trabalha, na verdade, em Hollywood, ele trabalha com a parte de efeitos especiais de filmes em estúdios. Então, a equipe dele fez, com ele, a voz dele, a imagem dele gravada, uma produção onde ele canaliza uma mensagem do Bashar, e ficou muito legal, ficou bem maluca, ficou legal, por isso que é divertida. Vamos ver rapidinho aqui. Opa, peraí. Volta. Essa é a imagem do Daryl Anka mesmo. Know that you are the fabric and the essence of the galactic energy. Know that we are sustained. Know that we are supported by your endeavor, by your existence. Know that we love you because we know you have given birth to us. We give birth back to you. We remind you in this giving of birth that you can be anything you desire to be. That is our gift to your birth. To be born as anyone, anytime, anywhere, anyhow you so desire. That is our gift to remind you
anything that you choose to be, sustains our existence, sustains the fabric of the galactic connection. You are the rotating stars. You are the essence of the spiral of the galaxy in which you inhabit, of all creation that you are, that extends from you, that issues forth from you, that is projected from you within yourself. For you are everywhere, and there is nowhere else to be but where you are now. Everything is within you. There is no outside, as you have been reminded time and again. Now all time collapses into one. Now all space collapses into one. Any moment you so desire, you can be within the total here and now. You can live your life in that way. Events upon your planet, events within your solar system are now accelerated. And within what you call a 2-year span of time, there shall be much explosion of consciousness upon your world. Much explosion of the connections that you have to other worlds, within the galactic substance, within the galactic frame. But these connections and these recognitions, all are secondary to your recognition of your connections to yourself. Recognitions of the connections of yourself to the infinite. Of yourself as the infinite. For you are the infinite. Even as we are the infinite in our own way, you are the infinite in your own way, and we treasure you and cherish you. Wave after wave of love always is pulsing. Feel the spinning of the galaxy in your heart and in your mind and in your soul. It is a deep and rumbling sound, a deep and thorough sound, a deep and stirring sound. Allow it to bubble forth. Allow it to bring forth the understanding of your self-honesty, your self-clarity, your insight and inspiration. For you are all of these as well. We remind you of these things that you do not need to be reminded of, simply because that is the way you have chosen. But now, put them into action. Put them into life. Be more than just the word. Be the thing, be the idea, be the deed, clear and honest as a deed. Feel in the beating of your heart that it keeps pace with the rhythm and the pulse of the spinning of all the galaxies, of the fabric of existence itself, of the universal heart of infinite creation. For you all beat within that heart, and not a one of you itself. It is your force and your life as well. You are it. Maravilhoso, Bashar. Ele é o meu número 1 de identificação, sem dúvida nenhuma. É com você, Cris. Então, eu sou, na forma dessa pessoa, a exploração de um tema sobre uma perspectiva específica, sou uma entidade canalizada, vinda da versão superior de mim mesma. Bingo! Muito bem sintetizado. E o exemplo é a própria consciência chamada Bashar, que a gente está aqui falando dele, né? Ele é um médium, é canalizado pelo médium Daryl Anka, e eles são um só. O Daryl é a versão da Terra na 4ª densidade da matéria, e o Bashar é proveniente do mesmo Eu Sou, vindo do que seria considerado futuro na nossa linha de tempo, e que no nosso conceito de entendimento seria sua futura reencarnação. Então, como tudo acontece ao mesmo tempo, no aqui e agora, quando se sai dessa linearidade da nossa densidade, ele pode falar com o seu eu, outro eu, no futuro, alguém mais avançado do que ele,
e trazer essas informações maravilhosas. Então, essa reencarnação dele, que é o Bashar, está entre a 5ª e a 6ª densidade de matéria, onde ele já é quase físico, eles já estão começando a sair da fisicalidade, essa civilização, né, e ainda pertencente à 3ª dimensão de espaço e 4ª de tempo. Né, mas mesmo denso ainda, com uma forma, né, como eu disse, entre 1 a 2 densidades acima da nossa, menos densa, mais energia, menos matéria. Então, eles vivem em um mundo mais quântico, os Essassânicos, essa civilização, são nossos filhos, são a mistura de humanos com zetas, né? Então, eles são esses que estão sendo criados, entre outros, dessas experiências dos zetas retirando material genético da Terra e criando novas civilizações. E diga-se passagem, bem mais felizes e muito melhor do que nós, né? Então, cada dimensão, para entender isso aí, tem 7 densidades, né? Então, quando eu falo na 4ª, 5ª ou 6ª densidade, eu estou ainda me referindo à 3ª dimensão de espaço, 4ª de tempo, que cada dimensão tem 7 frequências ligadas à densidade, como 7 notas musicais, ok? Então sou eu mesma que me aprisiono nessa realidade que os gnósticos primordiais chamavam de local prisão, onde o demiurgo nos colocou. Então, o demiurgo também somos nós, e somos também nossos próprios libertadores, a serpente que nos guia para fora da realidade de massa, a expansão da nossa consciência, elevando, né, a nossa vibração, tornando-nos conscientes dessa dualidade, dessas diversidades, dos muitos temas que vivenciamos para aprender quem realmente somos. Somos o Cristo, a serpente de Lúcifer e o perverso demiurgo, o Deus do Antigo Testamento. É difícil entender isso, mas é a conclusão que se chega depois que você vai acessando essas novas realidades. Então, isso pode ser difícil de entender, né? E aconselho a quem ainda não viu, assista a nossa série, que a gente vai dando as informações aos pedaços, para dar tempo das pessoas digerirem. Uma série ainda inacabada, que chama-se Sobre Dragões e Serpentes. Já tem 3, né? Faltam várias ainda. Especialmente as 2 últimas vão fazer as pessoas entenderem o que estamos falando aqui, juntando com o que tem lá. E continuando, né, nesse aqui, respondendo a tua pergunta, Cris, a resposta é sim. Você matou todas as charadas de uma só vez. Assim, não tem graça, né? Você já acabou com o programa aqui, tá? Maria. Acabou com o programa aqui já. Maria. E é por isso que estamos fazendo a série de programas com o tema central, né, sobre isso, dragões e serpentes, pois o gnosticismo, o simbolismo, o misticismo envolvido nessas lendas e religiões gnósticas representam o processo de temas, imagens, criações do ego, do centro do medo, da densidade onde estamos, do programa onde estamos, também da coragem, do amor incondicional e, por vezes, esse amor de ego também, né? Que nos permitiu explorar, através dessas visões separatistas, tudo separado, né? Nada interconectado ou correlacionado, que eles e nós somos uma só coisa e que quem nos aprisiona aqui embaixo, na fragmentação e densidade, é o demiurgo, o falso Deus de nós mesmos. Depois de entender isso, realmente sedimentado, isso dentro da consciência da Terra, entendido pelo personagem que estamos representando, nos dando conta que não existe nada ou ninguém para culpar ou lutar contra. Não é em si uma luta, é uma nova maneira de se relacionar com tudo e com todos, quando isso realmente se sedimenta e vira, de fato, consciência. Maravilhoso. Caramba, hein, Maria? Vou ter que reavaliar esse meu lado fera, vindo dos seres de Lira. Fala sério, hein, Maria? Coloquei umas imagens bonitinhas aí que a Cris não tá vendo agora, mas ela vai gostar de ver os leões flamejantes aí, os humanoides de Lira, na forma de seres misturados com felinos, que eles resistem, de certa forma, na fisicalidade e de lá vieram. Mas todos nós, minha cara amiga, todos nós temos que reavaliar, entendendo que somos como uma entidade canalizada. Chegou a hora de olhar esse sistema sob o ponto de vista do oversoul, da alma superior, o eu superior, usa o termo que você quiser preferir, né? Que tem noção das diversas entidades vividas
variantes de nós mesmos, vividas ao mesmo tempo, até com outras personificações de nós mesmos, né? Você é uma ideia do seu eu superior, você é um sonho. Então, essas personalidades, chame como quiser, personificações individualizadas, são bastante efêmeras. São shapeshifters, são aqueles que se transformam, mudam no campo das formas, pois se fôssemos rígidos, não estaríamos sempre mudando, alterando a realidade, morfando, né, que é o termo que os jovens usam, eu acho engraçadinho, morfando de uma pessoa a outra, de momento a momento. Talvez eu deva esclarecer isso melhor, né? Sem essa habilidade, não haveria experiência de tempo, espaço, deslocamento. Isso é pura física teórica. Portanto, nós estamos morfando, fazendo um efeito de shapeshifters o tempo todo. Somos a projeção de luz em uma tela de cinema. Isso, você tá poética hoje, espertinha, né? Além da conta, hein, Cris? Nós somos os personagens na tela do filme, que você disse estar sendo projetado graças à luz. Haja luz, como disse a Bíblia, ou haja luz, né? É. E tantos outros escritos antigos, antes mesmo até da Bíblia, né, Maria? É isso, nós somos uma belíssima ideia do nosso eu superior, ou maior, ou, sei lá, alma superior, como queira chamar. O nome é o de menos, né? O ideal é o conceito. Vivendo em um sonho que tem sido vivido pelo todo que tudo sabe, e por nós, ao mesmo tempo, pois nós somos o todo que tudo sabe e o todo que tudo é também. Então chegou a hora de tirarmos a máscara do esquecimento e revelarmos nossa identidade maior para nós mesmos. O verdadeiro você é a pessoa por debaixo dessa máscara. Seu corpo e o programa feito para a existência é a máscara. Como você é poderoso, o eu verdadeiro por debaixo dessa máscara aparece. Então, sua consciência, ela não está no corpo. Eu vou repetir. A sua consciência não está no corpo. O seu corpo está na sua consciência. Ele é uma projeção de luz, uma ilusão de reflexo, espelhos sutis. É isso com o qual você se identifica e acha que é. É com essa informação, né, que a gente vai deixando por aqui, que eu acho que vai implodir a mente de muitos, né, esses conceitos aos quais antes estavam agregados, imaginando que eram representados simplesmente por um espelho de imaginação que achavam ser real, mas tudo faz parte, na verdade, do espelho da criação. Maria, e o que tudo isso tem a ver com o ovo? Peraí, ovo? O ovo, a simbologia do ovo esotérico. Porque o símbolo do ovo é tão representado nas filosofias esotéricas e religiosas. Por exemplo, a Páscoa, que diga-se de passagem, o coelho não bota ovo, né? Mas carrega na Páscoa. Então, por que o ovo, hein, Maria? Essa é boa, hein? Entendi. Então, vamos lá. Deixando de lado o lado religioso, e esse excessivamente esotérico, né? A gente pode ser excessivamente esotérico em alguns programas, é legal. Excessivamente místicas, é bacana puxar para isso, né? Mas eu gosto de trazer a coisa para desmistificar. Então, vamos entender basicamente um ovo de energia. Como você já presenciou isso aí no grupo Cronkris, quando os seres se manifestam, eles vêm num ponto de luz que forma um ovo de luz e é aí que se transforma em forma, né? Então, vamos entender primeiro o ovo de energia. Esse ovo vem descendo em dimensões. Ele vem adquirindo, finalmente, essa forma de ovo de terceira dimensão, tal e qual vemos aqui. Denso, nesta específica densidade, mas exatamente por estar, nesse momento, inteiro e denso, ao cair na extrema densidade, dele eclode em partes, ele sofre o cracking, né? Ele começa a romper a camada externa e se parte em muitos pedaços de si mesmo, que separados agora parecem diferentes da forma original, mas se unidos, pedaço a pedaço, teremos novamente o ovo unificado, o todo. Então o ovo esotérico é o todo, que dele eclode em partes, múltiplas possibilidades, múltiplas frações
de expressões. Cada uma é uma expressão, uma manifestação distinta, tão bem representado pelos alquimistas como pedra filosofal, ovo filosofal e assim por diante. Na alquimia, esse conceito é bastante importante. Se nos conectarmos com as outras partes do ovo quebradas, como os cacos, que imaginarmos de digamos, um ovo de cristal se rompe e temos cacos, né? Então, esses cacos todos estão separados. Se a gente se conectar com esses pedaços separados, nós vamos conseguir um maior entendimento, expansão de consciência para alcance da totalidade. E assim, visualizando, ocorrerá um efeito eletromagnético que nos ligará às outras partes que, nesse momento, forem relevantes para nós, ligando-nos ao nosso eu superior, ou oversoul, alma superior, e a outros eu superiores de eu superiores, e outros eu superiores de outras partes de outros ovos que também se romperam, pertencentes ao que chamamos de outros, que em níveis maiores são também partes do mesmo eu sou original. Para que esse entendimento se faça bem, nós temos que estudar o modelo fractal de Mandelbrot, por exemplo, ou os fractais em geral, e Mandelbrot tem um modelo específico que é bastante legal. Então, vamos à explicação. Os fractais foram popularizados por Mandelbrot em 1975 em seu livro Les Objets Fractales. Forme Hazard et Dimension. É isso, Maria? Isso, perfeito. Dimension, perfeito. É isso aí. Fractais do latim fractus, fração, quebrado. São figuras, pessoal, da geometria não euclidiana, tá? A geometria fractal é o ramo da matemática que estuda as propriedades e comportamento dos fractais. Descreve muitas situações que não podem ser explicadas facilmente pela geometria clássica e foram aplicadas em ciência, tecnologia e arte gerada por computador. As raízes conceituais dos fractais remontam às tentativas de medir o tamanho de objetos para os quais as definições tradicionais, baseadas na geometria euclidiana, falham, entendeu? Um fractal, pessoal, é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objeto original. Dizem que os fractais têm infinitos detalhes, são geralmente autossimilares e independem de escala. Em muitos casos, um fractal pode ser gerado por um padrão repetido, tipicamente um processo recorrente ou iterativo. O tema foi criado em 1975 por Mandelbrot, matemático francês nascido na Polônia, que descobriu a geometria fractal na década de 70, no século XX, a partir do adjetivo latino fractus, do verbo frangere, que significa quebrar. Vários tipos de fractais foram originalmente estudados como objetos matemáticos. Esse vídeo é bonito e dá pra gente ir longe, E fica muito bom com a sua narração. Mandou bem, viu? Nada como ser formado em matemática, além de psicoterapeuta, É isso que você é, Cris? É isso aí, é isso aí. Então, isso explica tudo, somos pedacinhos desse fractal representando a matriz principal. E isso não acaba nunca. Matematicamente, o fractal de Mandelbrot não acaba nunca. Não tem fim. Portanto, quando eu falo o eu sou do eu sou, isso vai até o fractal que nunca acaba. E agora a melhor parte que eu vou explicar tem tudo a ver com fractais, mas vamos colocar isso numa visão assim que as pessoas vão poder reconhecer melhor. E vão, talvez, ficar surpresas, Os religiosos, por favor, segurem-se ou larguem o programa agora, Que eu aconselho. Então, embora nos vejamos vivendo no planeta Terra, que sustenta uma população de 7 bilhões de indivíduos, isto apenas representa, de alguma forma, em algum momento, dependendo da época em que nós estamos nos referindo, nossa linha do tempo, entre 300 mil a 600 mil eu superiores, ou oversouls, Ou eu superiores, ou almas superiores. Portanto, existem muitas frações andando pela Terra que são eventualmente as extensões do mesmo eu superior, vindo do mesmo ovo do qual viemos nós.
Portanto, dizem estes seres elevados que hoje temos em torno de 500 mil eu superiores abastecendo versões dos 7 bilhões de indivíduos que estão aqui na Terra. Então, antes de você colocar o dedo no nariz de alguém, dá uma checada para ver se não é você mesmo, ok? Interessante essa explicação, hein? Muito. Isso. E veja bem o que tem no Zohar, né? O livro sagrado dos hebreus. Correlacionando o que o Bashar disse, encontrei um texto aqui, porque eu tinha falado já um tempo atrás com o Deepak Sankaraveda, nosso querido amigo, e eu lembrei, ao ouvir o Bashar dizer, que o Deepak também havia dito que isso se encontrava no Zohar, né? Aí eu chamei o Deepak novamente, perguntei a ele que ele me desse aonde encontrar isso. Então ele disse que o texto chamado de, não sei se vou pronunciar corretamente, Beshalach, no Zohar, fala de 600 carruagens escolhidas que, segundo o Rabino Yossi, corresponde a 600 mil crianças de Israel. Anote bem aqui, né? Israel é um termo espiritual que significa a humanidade da Terra. Inclusive, esse termo onde você encontrar em todos os livros do que se chama as escrituras hebraicas, que são vários livros, né? Entre Torá e tudo mais, como o Zohar faz parte disso também. Toda vez que você encontra o termo Israel, significa a humanidade da Terra, e vai muito além de um estado atual na região da antiga Palestina, ou uma terra prometida para um povo escolhido, em detrimento dos que estão aqui nesta terra. Okay? Então, nesses escritos, eles não se referem a um povo encarnado ou uma religião, e sim a algo mais espiritual, que foi desvirtuado, pois foi usado na densidade física por seres que tinham a intenção, pelo seu ego, de aprisionar mentes e vender a ideia do povo escolhido na Terra, segregando os outros. Por isso que a gente mal entende a ideia do Deus do Antigo Testamento, né? E também na ideia da representação das atitudes dele negativas. Mas vamos voltando. O texto diz: 600 mil crianças de Israel, diz assim, homens a pé, vieram de 600 carruagens celestes. E a gente entende até porque, né, no Holocausto foi atribuído um número, que sabemos que não é um número verdadeiro, com relação aos 6 milhões de judeus que foram supostamente exterminados no Holocausto da Segunda Guerra Mundial, né? Porque esse número, na verdade, foi simplesmente acertado para bater com esses textos. Mas vamos para lá, voltando. Então, o texto diz, 600 mil crianças de Israel, homens a pé, ou seja, 600 carruagens celestes vieram a 600 mil almas. Ou o eu superior enviou 600 eu superiores para baixo, para que trouxesse 600 mil homens a pé, ou seja, representados na fisicalidade, os abençoados que criaram a humanidade. Todos somos, portanto, os escolhidos, todos somos os filhos de Israel. E esse texto está no Zohar em hebraico. Então, entendendo que do mesmo ovo de onde viemos existem dezenas de milhares de extensões, nós vamos começar a nos conectar, além de com elas, com o ovo todo. Um novo estado de ser estará se fazendo notar. A interação com esses outros pedaços de mim, ela vai ser mais clara, ela vai ser mais intuitiva e constante. O mesmo ocorrendo com a recepção de mais e mais intuições e canalizações do eu superior. É como se você achasse os fios que conectam a mesa da operadora de telefonia, aquela, né, dos anos 50, aquela mesa antiga, onde ela tinha que plugar os fios para completar as chamadas. Daí que, né, nesse mecanismo, começamos a ter mais e mais inspirações, vontades, sensações de ganhos e também de perdas, vontade de ir sei lá onde, né, sensação de não pertencer a este local. Isso me acontece o tempo todo, não, Maria? Eu já ouvi você falando muito disso, por isso eu até coloquei, né? Isso se chama de o chamado.
Aparecem inspirações, ensinamentos, conhecimentos de coisas que nunca estudamos e por aí vai, né? Sem parar. Lembrando que algumas dessas nossas outras partes conviveram conosco em um chamado passado ou um chamado futuro, quando éramos ou quando teremos outras frações do nosso eu sou. Lembro que existem os eu sou do eu sou em um programa de matemática piramidal e de estilo Mandelbrot, né? E fractal, e vidas que podem ser de outras civilizações e dimensões além da Terra estão envolvidas nisso tudo. Então o ovo é como uma cebola. Além de pedaços, tem muitas cascas, né, Maria? Sim, isso mesmo, e com perfeição. Tudo tem muitos níveis de manifestação e entendimento, né? A verdade que achamos ser verdade não existe, porque ela é multidimensional. Não existe verdade. Depende da casca da cebola que você está acessando naquele momento, né? Então, a verdade ela é multidimensional. Podemos mudar drasticamente em cada uma de suas cascas dimensionais. Em cada realidade abordada, ela pode ser vista por expressar-se de uma maneira. E isso é uma abordagem que daremos em outro programa, talvez na extensão desse aqui, com exemplos para ser melhor entendido, né? Todas as perspectivas, a mente superior e da alma, elas serão incluídas nesse processo de lembrar. É a alma superior que experiencia todas as frações simultaneamente, e a cada uma delas aparecerá de maneira mais ou menos clara, né? De acordo com a relevância daquela perspectiva em sua vida. As coisas vão aparecendo, pessoas vão aparecendo, fatos vão surgindo, sincronicidades vão ocorrendo de acordo com aquilo que é relevante para você naquele tema e na tua vibração daquele instante. Então, quanto mais eu focar na ideia do ovo, mais a fisicalidade, a realidade física vai aparecer como uma projeção, como algo, vou considerar assim, artificial? Sim, sim e sim, né? Talvez artificial não é o termo mais assim adequado, mas é como nós podemos entendê-lo. O melhor é através de entender assim como um termo de através da personalidade canalizada aqui embaixo. O nosso eu superior envia o espectro da realidade física. Não há ninguém te aprisionando aqui, a não ser você mesmo. Portanto, com todo o respeito e admiração pelo conhecimento, que eu muito aprecio, quando os gnósticos dizem que o demiurgo ou falso Deus nos aprisionou aqui, é o não entendimento dessa multidimensionalidade do ser, nosso eu real, quem de fato somos e de onde viemos. Somos nós que nos aprisionamos e quem nos liberta. Não vem ninguém de fora, né? Pode vir, mas talvez seja nós mesmos, no nosso eu sou, até que nos juntemos a ele. A conexão com as nossas outras partes nos colam com perfeição no ovo fundamental. Fazem com que a gente reintegre esse ovo fundamental. Saiba que você é o vassalo, o príncipe ou princesa, rei, rainha, os soberanos de sua própria realidade física. Comece a se ver como um sistema completo e divirta-se com essas sincronicidades, com essa magia que ela se manifestará a cada vez mais, alinhada com essa permissão de assim o ser. Você pode ir avançando o quanto quiser, ao estilo matemático do Mandelbrot e os fractais, e um dos sintomas imediatos será um maior entendimento do outro, das perspectivas que temos, das perspectivas que os outros têm dos mesmos temas, diferentes visões que serão captadas e entendidas por você rapidamente, colocando-se no lugar do outro, né? Você vai estar recebendo os seus pensamentos e assim permitindo que essa comunicação com pessoas diferentes, ela seja mais harmoniosa, mais holística e em paz, até o ponto em que pouco restará para ser dito devido ao profundo entendimento entre as duas partes, simplesmente pelo fato de um olhar nos olhos do outro, uma expressão de teleempatia ocorrerá. Teleempatia não é exatamente telepatia, mas a teleempatia é aquele lance de você achar que adivinhou o que o outro está pensando. Então, quando despertar todas as manhãs,
eleve o seu pensamento, ou quando for dormir, né? Eleve seu pensamento e consciência terrena para aquele ovo primordial e renasça. Como diz o princípio da Páscoa, renasça para uma nova consciência, agora entendendo melhor quem é você. Maravilhoso o programa, né, pessoal? E tem uma passagem que a Maria fala aí que eu quero comentar, que eu não posso deixar de comentar, que eu achei muito bacana o programa inteiro, mas essa passagem me pegou, né? É a questão do escolhido, né? Dizem aí nos livros sagrados que todos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Uma parte fundamental aí da minha vida, que é o Kron, acho que realmente deve ser uma consciência, uma outra consciência de mim mesmo, como o Bashar, foi me colocar o seguinte: todos serão chamados, mas poucos se escolherão, porque tudo aqui é uma questão de escolha. Então, acorde para quem você é. Você é o maior evento desse terceiro milênio. Acorde, aceite-se, respeite-se e ame. Gratidão, Maria. Peço seus contatos e uma honra estar contigo, minha amiga. Eu que o diga, é um prazer estar falando com vocês e vamos continuar aí passando essas ideias, porque são pareceres, são os nossos insights. Ninguém aqui tem a verdade, porque como eu disse, ela é multifacetada. Se isso serve para você, observe-o e incorpore-o. Se não é exatamente a tua vibração, simplesmente divirta-se com ele e siga seu caminho e procure a sua vibração maior, porque o que importa é que funcione para você. Se não funcionar para você, não tem importância. Então, quem quiser entrar em contato comigo, Maria Pereda ou MC Pereda, né, pode me procurar na página do Facebook /O Sol Negro Livro, ou na minha página pessoal, Maria Pereda. No YouTube temos um canal que é o Sol Negro 11, onde esses vídeos são postados. O canal da Cris e da Kátia de Gaia é o Kron, Kroon TV, no YouTube também, onde tem muito mais vídeos, né? E minha página da internet, que é www.osolnegro.com.br. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Cris. Obrigada a todos. Gratidão, Maria. Gratidão. Porque aqui neste programa, o mundo, pessoal, o mundo não é dos espertos, é dos despertos. Até o próximo programa, Maria. Até. Tchau, tchau.